tá? Vamos falar sobre economia. No mês de outubro de 2024, segundo o último levantamento da Serasa Experian, foram registrados aqui no país 394.710 novos CNPJs, o que equivale, em média, a uma nova empresa a cada 5 segundos. Ou seja, só nesse tempo que eu já li isso, pelo menos 2, 3 empresas já foram abertas, tá? Esse é o indicador de nascimento de empresas da Serasa Experian, que é que representa, aliás, um aumento de 16,5% em comparação ao mesmo período de 2023. Para falar um pouco mais sobre isso, nós vamos conversar com a Camila Abdelmalak, que é economista da Serasa Experian. Camila, muito bom dia para você, muito bem-vinda ao CBN Campinas. Ótimo dia, obrigada pelo convite. Ô Camila, o que pode explicar esse número tão grande de empresas surgindo aqui no estado? Já passaram 5 segundos, já tem mais uma. Exatamente. Bom, na verdade a gente vem acompanhando os dados econômicos nos últimos anos, né? Não só no ano de 2024, mas desde 2021 a economia bastante aquecida aqui no nosso país, especialmente quando a gente olha para o setor de serviços e quando a gente tem aí atividade econômica bastante aquecida, embora a gente tenha um cenário de juros atualmente bastante desafiador, isso acaba estimulando o empreendedorismo. E esse estímulo do empreendedorismo não depende apenas da vontade de quem quer ser empreendedor. Precisa também um pouco de suor, né? Exatamente. Eu acho que é importante a gente colocar que, por exemplo, né, até mesmo em momentos de cenário econômico mais desafiador, vamos pegar o recorte lá da pandemia entre 2020 e 2021, quando a situação ela estava bem acentuada, a gente viu ali, por exemplo, empreendedorismo por necessidade. Uhum. Naquele ano, a gente viu um nascimento de em 2021, cerca de 4 milhões de empresas. Então, embora o ambiente econômico estivesse bastante desafiador, a gente viu um PIB negativo no ano de 2020, ou seja, a gente viu uma retração econômica. Naquele momento, a gente viu um movimento de empreendedorismo por necessidade. Mas isso não é o que está acontecendo no momento. Quando a gente olha para os dados do IBGE em relação, por exemplo, à taxa de desemprego, a gente está na mínima histórica. O último dado do IBGE para a taxa de desemprego mostrou uma taxa de desemprego de 6,1% no mês de novembro. Então, não é o que está acontecendo atualmente. Então, atualmente a gente vê que essa taxa de nascimento de empresas está muito associada com o ambiente econômico aquecido. Então, só para dar um parâmetro em relação a essa questão da atividade econômica que a gente fica falando que está bastante aquecida, vamos olhar para os números, né? A média histórica de crescimento econômico aqui no Brasil, se a gente pegar as 2 últimas décadas, é um crescimento ao redor de 2,5%. E nos últimos 3 anos, o PIB do Brasil está crescendo acima dessa média histórica. Então, a gente tem aí um ambiente que vem favorecendo bastante o empreendedorismo, embora a gente saiba que o empreendedor sofre bastantes desafios, principalmente quando ele precisa acessar crédito. E é o que a gente pode ver agora para 2025, com esse recente processo de elevação da taxa de juros que o Banco Central está promovendo desde o mês de setembro. É justamente isso que eu ia ganchar agora. Esse aumento de juros, aumento da Selic, a previsão de aumentar ainda mais 1 ponto percentual nas próximas 2 reuniões do Banco Central, isso pode talvez minar um pouco esse crescimento de novas empresas? Olha, não necessariamente, porque, como eu te disse, lá na pandemia, às vezes, quando o ambiente econômico vai piorando e isso se reflete no mercado de trabalho, surge o empreendedorismo por necessidade. Então, eventualmente, uma pessoa, quando ela perde o seu emprego em alguma empresa, seja esse emprego formal ou informal, ela acaba recorrendo ao empreendedorismo por necessidade, tenta se reinventar. Mas o fato é que esse ambiente mais desafiador de crédito que a gente vai enfrentar agora em 2025, você bem colocou aqui, né? Então, a Selic encerrou o ano de 2024 no patamar de 12,25.
Essa semana tem reunião do Banco Central, deve elevar em 1 ponto percentual a Selic, vai para 13,25, e ao final do primeiro trimestre, o próprio Banco Central sinalizou que a Selic vai estar em 14,25 e pode continuar subindo. Então, isso não necessariamente vai refletir no nascimento de empresas, mas isso provavelmente pode se refletir na inadimplência das empresas. Então, para a gente ter uma ideia, hoje, pelo último dado que foi divulgado de novembro pela Serasa Experian, a gente tem cerca de 7 milhões de empresas inadimplentes. Sendo que, se a gente fizer um recorte, 6,6 milhões são micro, pequenas e médias empresas. Então, a gente deve ver esse ambiente desafiador do crédito batendo nesse dado de inadimplência. Aliás, você falou dos microempreendedores, né? Os MEIs representaram a maior parcela de empresas criadas nesse último levantamento aqui. Mais de 282 mil MEIs foram criadas. O setor de serviços continua sendo o carro-chefe da nossa economia, não tem muito como ser diferente, né? Exatamente. Primeiro porque o setor de serviços ele tem uma facilidade, porque quando o empreendedor vai registrar, não tem a necessidade de ter um local físico, né, para essa atividade, então isso acaba favorecendo. E também tem uma explicação econômica. Quando a gente olha para o PIB do Brasil, 70% do PIB brasileiro, ele vem do setor de serviços. Então, isso também acaba explicando bastante a participação do setor de serviços na atividade econômica, quando a gente olha para essa participação no nascimento das empresas e até mesmo quando a gente olha para os dados do mercado de trabalho. A maior parte das vagas geradas de trabalho aqui no Brasil são do setor de serviços. E a gente deve, então, acompanhar atentamente para o ano de 2025, porque muito provavelmente esse ambiente de taxa de juros restritivo deve desacelerar a demanda, especialmente por serviços que não são tão essenciais, porque quando a gente vê um movimento de desaceleração da demanda, desaquecimento econômico, o que a família faz primeiro? Acaba cortando aqueles serviços que não são essenciais. Então fica, né, o recado aqui para quem é um empreendedor, para quem fornece serviços que não são essenciais, ficar atento, se programar em relação ao seu planejamento financeiro do seu negócio, porque para o ano de 2025, que é previsto um desaquecimento econômico, esse setor pode sofrer um pouco. Ô Camila, uma coisa aqui que a Serasa até aponta, quando a gente fala de tomada de crédito, a gente não está falando apenas de empréstimo para poder pagar dívidas, né? Muitos empreendedores, dependendo da área em que forem atuar, eles precisam de um crédito inicial para poder conseguir fazer o negócio deslanchar, né? E até nisso é necessário cautela, é necessária atenção. Sem dúvidas, principalmente porque a gente está falando de uma taxa de juros bastante restritiva nesse ano de 2025. Então, o empreendedor que está estudando fazer um grande investimento, ou se você está pensando em abrir nesse momento um novo negócio, faça um planejamento, estude a situação do cenário econômico e veja se é o momento ideal. Primeiro, porque nós estamos falando de um momento de desaceleração econômica ao longo do ano de 2025. E segundo, porque a gente está falando que tomar crédito, mesmo que não seja para algum empréstimo, reorganização financeira, seja para um novo investimento, exige cautela, porque a taxa de juros está subindo e provavelmente pode prejudicar todo o planejamento financeiro aí do empreendedor, se não for feito com cautela e com bastante cuidado, olhando para o cenário econômico nos próximos 2 anos. Então, acho que essa é uma dica primordial para o empreendedor, né? Não olhar só para a situação presente. Então, nesse momento, a fotografia da economia brasileira é bastante positiva, embora a taxa de juros esteja subindo, porque a gente tem um ambiente econômico bastante aquecido, um mercado de trabalho bastante aquecido, houve uma elevação na renda familiar, então tudo isso acaba tirando essa fotografia bonita da economia brasileira. Então, olhe para os próximos anos e entenda o que está sendo projetado. Tem um dado que é muito interessante, tomando a liberdade para compartilhar aqui com vocês. Por exemplo, a IBRE-FGV divulga dados de confiança. E quando a gente olha o último dado de confiança
do empresário, esse índice mostrou um recuo. E esse dado ele tem uma abertura em relação à situação presente e em relação à avaliação da situação futura. A fotografia, como eu disse, a avaliação da situação presente é positiva. No entanto, como a avaliação em relação aos próximos 6 meses foi negativa, esse índice mostrou uma queda no último mês. Então, é importante a gente ficar atento a dados econômicos que estão disponíveis. A FGV IBRE divulga dados bastante interessantes, IBGE divulga dados importantes, o Banco Central divulga o Boletim Focus, que mostra a previsão para a economia nos próximos anos. Fiquem atentos, porque isso é primordial para o sucesso no empreendedorismo. Camila Abdelmalak, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Campinas, muito obrigado pelos esclarecimentos. Bom dia, boa semana. Ótimo dia para vocês. A Camila é economista da Serasa Experian, falando um pouquinho sobre esse novo cenário das empresas aqui no nosso país. O Brasil ganhou uma nova empresa a cada 5 segundos.